Fala aí, pessoal, tudo bem? Voltando para cá para mais um conteúdo do nosso canal e hoje é praticamente um atendendo a pedidos. Ainda hoje, muitas pessoas me perguntam e perguntam a vários outros professores qual era o espinho na carne de Paulo. Pois é, sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Ai, não! E também uma dica, você que acompanha o nosso canal sabe que no final do vídeo tem sempre um prêmio, um presente para quem acompanha os nossos vídeos até o final, né? Então fica por aí que você não vai se arrepender. Eu quero ler com você o tal do versículo da passagem que fala sobre esse espinho na carne, que é a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10, quando fala o seguinte, ó, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É essa a passagem em que Paulo afirma ter um espinho na carne. É tão somente essa passagem e é a única vez que essa expressão aparece. Algumas pessoas, é claro, ligadas à igreja, falam que esse espinho na carne tem a ver com imoralidade. Oh, que novidade! É mesmo? Crente com problemas de imoralidade, crentes que falam que tudo é imoralidade. Essa aí já é uma novela mexicana bastante repetitiva, né? Tudo para muitos crentes é imoralidade. E algumas pessoas dizem que Paulo era uma pessoa que tinha algumas imoralidades antes de se converter e que depois de se converter teve muita dificuldade de deixar de lado algumas práticas que ele tinha, mas ele lutou bravamente, por isso lhe doía tanto e tal. Bom, mas olha, é uma coisa com muita sinceridade, tá? Exclua completamente a hipótese de ser imoralidade em relação ao apóstolo Paulo, porque esse espinho na carne não tem nada a ver com imoralidade. Absolutamente nada a ver com imoralidade. Se você pensar um pouquinho mais, você vai perceber que há um contexto envolvendo Paulo e a igreja de Corinto. O pessoal de Corinto, Corinto é uma cidade interessante, é uma cidade portuária, uma cidade que tinha a passagem de muitas pessoas diariamente, era uma cidade que ficava na Grécia e, portanto, está acostumado com a filosofia dos gregos, com o modo de pensar dos gregos, com a eloquência dos gregos e também com aqueles padrões de beleza, aqueles padrões físicos que os gregos tanto cultuavam. Esses gregos, quando tomam conhecimento de quem é Paulo, do que ele fala, do que ele argumenta, da sua fisionomia, da sua aparência física, os coríntios começam a desprezar o apóstolo Paulo e a deixá-lo de lado. Acham que ele tem uma aparência desprezível, e Paulo cita isso em outras passagens. Acha que Paulo não é um intelectual conforme os padrões dos gregos, tanto que Paulo fala no início das cartas aos Coríntios que o poder de Deus é loucura para os gregos, né? Fala sobre a cruz, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, porque o seu argumento não é um argumento que está sendo intelectualmente bem recebido pelos gregos. Os gregos repelem o que o apóstolo Paulo está falando. E todo esse cenário deixa o apóstolo Paulo muito mal diante disso. Ele tem que argumentar diversas vezes que a recomendação dele são
as próprias pessoas, né, do seu apostolado. Ele chega a falar que quando ele se aproxima dos coríntios, ele vai não baseado na eloquência, etc., mas no poder de Deus, porque essa eloquência, esses argumentos está sendo questionado pelo pessoal lá de Corinto como argumentos frágeis, né? E aí ele apela para o poder de Deus que está lhe acompanhando como algo que lhe dá a garantia do que ele está falando e do seu ministério. E Paulo parece não lidar bem com essas questões, né? Paulo parece que não lida bem com essas questões, parece que ele fala de um mensageiro de Satanás, que provavelmente é alguém que lhe joga na cara essa sua fragilidade, que lhe joga na cara essa sua aparência que não era das mais cultuadas pelos padrões de beleza lá dos gregos. Então, essa é uma problemática que, sem dúvida, deve ser levada em consideração na hora de nós estudarmos essa determinada passagem, né? E aí o apóstolo Paulo, nesse próprio texto, ele fala que tem esse espinho na carne, ou seja, é algo que lhe fere, é algo que lhe machuca, é algo que lhe deixa exposto, que o faz se sentir exposto, mas ele apresenta que a sua confiança está em Deus, na força divina, na graça que Deus concede a ele para ele suportar isso e por aí vai. Agora, uma outra questão também que é bastante interessante é sobre uma enfermidade oftalmológica que Paulo possuía. Provavelmente devido a consequências de algum apedrejamento, de algum maus tratos que ele tenha sofrido, né? Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que isso aparece algumas vezes. Por exemplo, quando ele diz que os Gálatas, que ele sabia que se os Gálatas fossem, se pudesse, né, os Gálatas arrancariam seus próprios olhos e dariam para Paulo. Ele fala, por exemplo, em Gálatas, que ele escreveu aquela carta de próprio punho, e para que eles não tivessem dúvida de que era ele mesmo, ele diz do tamanho das letras, porque muito provavelmente ele não enxergava bem, ele escrevia em letras garrafais o texto inteiro para poder enxergar e ver o que ele estava fazendo, né? Então, é fato de que o apóstolo Paulo tinha problemas oftalmológicos e de que enxergava com limitações, né? E já ouvi até algumas pessoas falando que ele tinha uma enfermidade que o seu olho saltava em alguns momentos. Isso eu não sei se confere, se você sabe alguma coisa a respeito, até deixa aqui nos comentários, mas o fato é que sim, Paulo tinha problema oftalmológico, quase todos os especialistas concordam com isso, e que Paulo tinha dificuldades de enxergar, e muitos sugerem que o seu espinho na carne seja essa dificuldade que ele tem, que o limitava e que lhe traz dificuldade de se relacionar com isso. Inclusive, quando eu li o comentário da Bíblia Tebe, a Bíblia Tebe praticamente afirma que esse espinho na carne diz respeito a essa enfermidade oftalmológica que o apóstolo Paulo tinha. Eu imagino, pela leitura do texto, que tem muito mais a ver com o argumento anterior, com relação às problemáticas, às acusações que ele sofre lá dos coríntios por estar na Grécia, ter todo um padrão lá de beleza física, de argumentações lógicas que ele não atende, pelo menos para aquele público, e que isso estava, de alguma maneira, lhe deixando exposto e lhe deixando bastante humilhado até em algumas ocasiões. Agora, o que eu não entendo de fato é por que você quer tanto saber qual era o espinho na carne de Paulo. Mas saiba, saber qual era o espinho na carne de Paulo, primeiro, com precisão, com exatidão, é impossível. Então, desista desse drama, porque é impossível. Gira em torno dessas duas variantes aí que eu lhe apresentei, né? E, segundo lugar, mesmo que fosse possível, não acrescentaria maiores conteúdos aí para sua formação, nem para sua vida cristã. É apenas um dado curioso, mas que é válido. Tudo bem, está feito o vídeo atendendo a alguns pedidos, e se você gostou também, deixe seu like aqui, compartilhe o nosso conteúdo. Se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, e aí o presente e o prêmio para quem acompanha o vídeo até o final
é um desconto de 20% nos cursos e nos e-books que estão aparecendo aqui na descrição do vídeo. Só usar esse cupom aí, os links te levam direto a esses produtos que você quiser. Usando o cupom você tem 20% de desconto e ainda pode pagar parcelado, curso de pentecostalismo, teologia contemporânea, e-book de história do cristianismo, geografia bíblica e assim por diante. Um abraço, eu te vejo em breve aqui no canal. Até lá!